Olá, bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já estamos na reta final, hein, pessoal? Hoje é a primeira aula do quarto bimestre, então observem o que vamos estudar ao longo desse bimestre e espero que vocês obtenham melhores rendimentos, ok? Então, apostila, módulo 4, por gentileza. Nesse bimestre, a gente vai estudar 3 capítulos. O capítulo 10, que fala sobre medidas de comprimento, de superfície e de volume. Depois vamos falar sobre estatística e probabilidade, que é uma matéria bem legal. E, por fim, para finalizar, vamos falar sobre medidas de massa, de capacidade e de tempo, ok? Então, hoje vamos falar sobre o capítulo 10, medidas de comprimento, tá? Então, aqui, olha, a título de curiosidade, olha que imagem bela, né? Muito bonita. Então, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, a Grande Muralha da China, tem 8.850 quilômetros de extensão, ou seja, ela é enorme, né? Para se ter uma ideia dessa extensão, seu comprimento é maior do que a distância entre o extremo norte e o extremo sul do Brasil. E olha que o Brasil, como sabemos, né, é um país bem grande e territorial. Muito interessante. Então, vamos agora falar sobre as medidas de comprimento, página 104, tá? Olha que interessante o início desse capítulo. Ele primeiramente pergunta, qual é a sua altura? Vocês sabem de cabeça, se eu perguntasse para vocês? Então, olha, as medidas fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes nas mais diversas situações. As ruas, os terrenos, a chuva, o vento, o tempo, o que compramos e o que vestimos já foram medidos ou contados de alguma maneira. Em muitas das situações em que fazemos medições, usamos medidas de comprimentos que, atualmente, são baseadas em uma unidade padrão, um metro. Então, conforme o Sistema Internacional de Medida, a unidade padrão de comprimento é um metro, tá? Mas nem sempre existe uma unidade de medida padrão. Imagine lá na antiguidade, né? Então, há mais de 2.000 anos, eram usadas medidas de comprimento baseadas em partes do corpo. Veja alguns exemplos. Então, olha, antigamente, né, as unidades de comprimento poderiam ser expressas em jarda, que equivale a uma braçada, em braça, tá? Que equivale a 2 braços, né, abertos, ou então ao passo, né? Ou pé, ou palmo, dependendo do objeto em si, né, ou da extensão que você precisava medir, você utilizava, né, determinadas partes do corpo para dar uma referência, né, de quanto media, né, esse objeto, por exemplo. Então, vamos acompanhar. Mas como podemos usar essas unidades de medida de comprimento se o pé, a mão ou o braço das pessoas podem ter tamanhos diferentes, né? Então, isso ajudava a ter uma referência, mas como essas medidas, né, utilizadas variam, né? Cada um tem um tamanho de pé, um tamanho de mão que seja, né? Não é confiável para ser uma unidade padrão. Então, para evitar confusões, principalmente em negociações comerciais, há cerca de 2 séculos, alguns cientistas se reuniram na França para padronizar algumas medidas, dando origem ao sistema métrico decimal, tá? Olha uma curiosidade, o metro padrão. Durante muitos anos e até pouco tempo atrás, o metro padrão era uma barra de platina e irídio, guardada na França. Atualmente, o metro é obtido com maior exatidão por meio de um processo científico que permite sua determinação em qualquer lugar do mundo. Então, isso aqui foi a referência inicial para um metro padrão, tá? Uma barra de platina e irídio usado, ok? O metro é usado, por exemplo, para expressar a largura de uma sala, a altura de um prédio ou o comprimento de um corte de tecido. Já para medir comprimentos maiores ou menores, como a distância entre 2 países ou a espessura de uma moeda, foram criadas unidades derivadas do metro. Então, é muito habitual a gente falar em metros, quilômetros, centímetros, né? Mas existem outras unidades derivadas do metro. Então, essa tabelinha aqui, olha, ela é muito importante para o estudo de hoje, tá? Então, o metro faz parte do Sistema Internacional de
unidades, que é o SI, e com as suas unidades derivadas, né, contribui o sistema métrico. Observe no quadro a representação dos múltiplos e submúltiplos do metro. Então, é essencial essa tabelinha para fazer as conversões de unidades de medida, tá? Por exemplo, o problema pode te dar informação em quilômetros e quer que você converta para metros. Como você faz isso? Você tem que verificar, olha, que para cada um desses submúltiplos, né, ó, você multiplica por 10, depois por 10, por 10. E se for o contrário, você quer, por exemplo, passar de metro para quilômetro, você divide essa informação, tá? Então, observe os exemplos aqui embaixo. Com base no quadro de unidades, podemos converter uma unidade de medida em outra. Então, aqui, olha, converter 48 decímetro, dm, olha, é a simplificação de decímetro, tá? Então, quer que converta 48 decímetro em milímetro. Então, decímetro está aqui e milímetro está aqui na frente, tá? Como você faz isso? Você tem que multiplicar vezes 10, ou seja, você vai fazer vezes 100 direto para você conseguir identificar. Então, essa conversão de medida, né? Simplesmente você basta verificar. Se você multiplicou 2 vezes aqui por 10, você faz vezes 100. Assim você encontra informação. Agora, outro exemplo. Converter 640 metros em quilômetros. Metros está aqui, né? Quilômetros está aqui. Eu vou andar para frente ou para trás? Vou andar para trás, então eu vou dividir. Daqui para cá passaram-se divisões, quantas divisões, né, por 10? 1, 2, 3. Então, basta colocar 1 e 3 zerinhos. Então, você vai pegar 640 e dividir por 1000. Dessa forma, você consegue fazer a conversão de metros para quilômetros, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E lembra que divisões por 10, 100 e 1000, tanto divisões quanto multiplicação, na prática você nem precisa montar a continha e calcular. Basta você lembrar que você pode simplesmente deslocar a vírgula, né? Então, aqui, olha, 640 é um número inteiro, subentende-se que a vírgula estaria aqui atrás do zero. Como é uma divisão, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. E quantas casas? 3 casas, né? Então, 1, 2, 3. Ficaria aqui. Aí, como não tem nada aqui, eu teria que colocar uma vírgula e um zero, tá? Mesma coisa aqui nessa análise. 48 eu tive que multiplicar por 100. Então, novamente, só que agora a gente anda com a vírgula para a direita. Então, se a vírgula estava aqui, olha, 48 é um número inteiro, subentende-se que ela estaria aqui do lado do 8. Aí você andaria com 2 casinhas, só que não teria nada, você acrescentaria zeros, tá bom? Então, encerramos por hoje, pessoal. Uma curiosidade. Vocês já ouviram falar da palavra paquímetro? Então, o paquímetro, ele vem do grego, tá? E é um instrumento usado para dar precisão a medições que são difíceis com outros instrumentos, como a medida interna de um cano, a medida externa de uma bolinha, a espessura de uma moeda ou a profundidade de um pequeno orifício em uma peça. Então, observe aqui na imagem, né? A figura de um paquímetro, e ele é composto basicamente por uma régua graduada em centímetros e milímetros, sobre a qual desliza o cursor. Então, aqui, por exemplo, olha, ele está fazendo a medição provavelmente de uma moeda, tá? E aqui tem a relação, né, de mais algumas características do paquímetro. Então, por hoje é só, pessoal. Vamos praticar. Atividades se iniciam na página 106. Ótimo dia de estudos e até a próxima!